Oi, galerinha, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de aula. Hoje nós estudaremos a Grécia Antiga, parte 2, ok? Mas antes disso, eu vou dar umas dicas de estudo para vocês. Procure sempre um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha e tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de história e seu caderno, para vocês fazerem as devidas anotações. Período arcaico, né? O período arcaico é onde observamos o processo final das transformações sofridas pelas comunidades gentílicas gregas, deixando de adotar o uso coletivo da terra, começava a aparecer dentro dos gênios uma classe de proprietários de terra. Em sua grande maioria, essa classe aristocrática esteve intimamente ligada ao pater, o líder patriarcal presente em cada uma dessas comunidades. Bem, a unificação dos estados gregos com apenas um governante parecia improvável, pelo menos no período arcaico da história grega. Antes, no período homérico, as cidades viviam uma centralização política devido à herança dos cretenses, que tinham reis governando os palácios. Ok? O sistema político dos gens, que é do período arcaico, ao fim devido ao crescimento das cidades, que logo atingiram o patamar de reino, o que dificultava muito o controle político. Os reis conhecidos como basileus foram perdendo espaço aos poucos por conta do fortalecimento de uma aristocracia guerreira. Além dessas mudanças, o crescimento urbano fez com que surgissem as cidades-estados, as polis. E o que foram essas polis? A polis grega eram cidades-estados na Grécia Antiga, as quais foram fundamentais para o desenvolvimento da cultura grega no final do período homérico, período arcaico e período clássico. O termo polis em grego significa cidade. Note que as polis gregas representavam a base do desenvolvimento do conceito de cidade, tal qual conhecemos hoje. As polis elas tinham autonomia de administração, leis e costumes próprios. Era o local mais alto. Nas polis tinha a Acrópole, que era o lugar mais alto de cada poli, onde havia um templo religioso, geralmente atribuído a deuses. Também havia a ágora, praça principal onde se realizavam as assembleias para tomar as decisões políticas. Essas assembleias, elas eram estruturas usadas pela democracia participativa, onde integrantes de determinada comunidade se reuniam para decidir os assuntos importantes. E a aristocracia, o que é a aristocracia? É uma forma de governo em que o poder é exercido pela elite econômica de uma civilização, podendo ser os nobres, monarcas e regentes, ok? E como se deu o nascimento das polis? As polis surgem no século 8 a.C. e atingem seu apogeu nos séculos 6 e 5 a.C. Anteriormente, as pessoas se reuniam em pequenas aldeias, comunidades gentílicas, agrícolas denominadas gênios, com terras de uso coletivo, as quais floresceram durante o período homérico. As polis eram controladas por uma oligarquia aristocrática e possuíam uma organização própria e, portanto, independência social, política e econômica. A organização social das polis eram constituída basicamente por homens livres, os cidadãos gregos, nascidos nas polis, mulheres estrangeiras e escravos. Agora nós iremos falar um pouco da sociedade espartana. A Esparta era a sociedade, ela era estamental, ou seja, dividida em camadas sociais, onde havia pouca mobilidade. A sociedade estava composta da seguinte forma:
tinha os esparciatas, né, que era a mais alta classe social, na qual estavam incluídos apenas espartanos de nascença. Tinham de receber educação militar e estar à disposição de Esparta para servir ao exército. Cada espartano teria direito a um lote de terra, o que garantia o controle político a partir da economia. Tinha os periecos, que eram os habitantes da Lacônia. Lacônia era uma região da Grécia localizada na península do Peloponeso, cuja principal cidade-estado era Esparta. Em sua maioria eram artesãos e comerciantes. Não possuíam direitos políticos, embora fossem livres. Tinham também de pagar impostos. Não recebiam educação militar, mas tinham a obrigação de servir ao exército em épocas de guerra. E tinham os ilotas, né? Os ilotas eram prisioneiros de guerra, usados como mão de obra escrava nas terras cultiváveis, conquistada pelo expansionismo territorial dos espartanos. Não tinham direitos políticos nem civis, né? Como eu botei aí para vocês. Levavam uma vida miserável, pois eram obrigados a trabalhar quase de graça nas terras dos esparciatas. Não tinha direito político e eram alvos de humilhação e massacre. Chegaram a organizar várias revoltas sociais em Esparta, combatida com extrema violência pelo exército. Como sabemos, a educação espartana ela era voltada para o militarismo, né? O controle político exercido pelos esparciatas e a manutenção da produção econômica dependiam da educação dada aos cidadãos espartanos. Todos os espartanos de nascimento deveriam receber educação militar, ok? Dessa forma, as defesas espartanas estariam garantidas e o preenchimento de cargos políticos, como os da Gerúsia e da Ápela, ok? O princípio da educação espartana era formar bons soldados para abastecer o exército das polis. Com 7 anos de idade, o menino esparciata era enviado pelos pais ao exército. Começava a vida de preparação militar com muitos exercícios físicos e treinamentos. Com 30 anos, ele se tornava um oficial e ganhava os direitos políticos. Já a menina espartana também passava por treinamento militar e muita atividade física para ficar saudável e gerar filhos fortes para o exército. Qual era o papel da mulher na Grécia Antiga? Para a gente compreender o papel da mulher na Grécia Antiga, é preciso primeiramente analisar a própria cidade antiga. As cidades são resultado do processo de sedentarização, derivado à Revolução Neolítica. Inicialmente não havia uma separação clara entre os espaços públicos e privados, e nas polis que veremos um sinal claro dessa distribuição, como consequência da origem da cidade-estado do período arcaico. As polis, que era espaço público, era o espaço dos cidadãos, homens livres e com iguais condições de participar de decisões da cidade. Já o gineceu era a área da casa, era o lugar das mulheres, parte do poder. O casamento era assim, um evento importante. Se a mulher tivesse irmãos, ao casar ela se tornaria filho de seu marido. Ao se casar, ela se tornaria filha de seu marido, tornando-se parte do poder dele. Se não tivesse irmãos, o marido se tornaria filho do pai da mulher. Dessa forma, a mulher era uma maneira de assegurar a troca de riquezas e o poder entre os homens. As mulheres na Grécia Antiga elas não podiam participar de debates públicos e políticos, muito embora elas fossem autorizadas a frequentar as festas religiosas, e assim as peças teatrais, bem como ir a santuários e oráculos. Já os sacrifícios aos deuses lhe
lhes eram proibidos, pois se tratavam de rituais exclusivamente masculinos. Elas também não podiam ter propriedade ou administrar negócios, sendo sempre tuteladas pelos maridos ou por parentes masculinos mais próximos. E galera, se vocês quiserem rever as nossas aulas, né, é só vocês acessarem o site www.escolapequenospassos.com.br e lá vocês terão o acesso a todo o nosso conteúdo. E não esqueça, gente, de acessar a agenda eletrônica de vocês, porque lá é onde nós postamos as atividades diárias de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas e um bom dia de estudos e até a próxima aula.